O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Imagine perder tudo o que você mais ama em questão de horas. Dinheiro, família, saúde, amigos, tudo desmoronando diante dos seus olhos. Qual seria a sua reação? Choraria? Se revoltaria? Ou simplesmente desistiria da vida? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com um homem chamado Jó. E o mais surpreendente, em vez de amaldiçoar a Deus, ele se curvou e adorou. Sim, adorou. Parece loucura, não é? Mas essa narrativa antiga guarda um segredo poderoso, capaz de transformar a forma como você enxerga seus próprios problemas. E é esse segredo que vamos descobrir juntos agora. A Bíblia nos apresenta Jó como um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele vivia na terra de Uz, era respeitado e muito próspero. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e muitos servos. Se fosse nos dias de hoje, poderíamos dizer que Jó era um milionário. Mas sua riqueza não era só material. Ele tinha uma família numerosa, 7 filhos e 3 filhas, que viviam em harmonia e frequentemente celebravam banquetes juntos. E Jó, como sacerdote de sua casa, oferecia sacrifícios a Deus em favor de cada filho, caso tivessem pecado em pensamento ou atitude. Ou seja, Jó parecia ter tudo: saúde, riqueza, família feliz e o respeito da comunidade. Mas algo estava prestes a mudar. A Bíblia conta que, em um dia, os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e entre eles estava Satanás. Então, Deus disse: "Observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal." Satanás, porém, respondeu: "Será que Jó teme a Deus de graça? Não o cercaste de bênçãos em tudo? Mas estende a mão, tira o que ele tem, e verás se não blasfema contra ti." Então o Senhor disse: "Tudo o que ele tem está em teu poder, mas não toque em sua vida." E assim começou a provação. Em um único dia, Jó recebeu 4 notícias devastadoras. A primeira: seus bois e jumentas foram roubados e seus servos mortos. A segunda: o fogo do céu caiu e consumiu suas ovelhas. A terceira: seus camelos foram levados pelos caldeus. E a quarta, a mais dolorosa: um vento forte derrubou a casa onde seus filhos estavam reunidos e todos morreram. Jó ficou arrasado, rasgou suas roupas, raspou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou. Ele disse: "Nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor." Mesmo em meio a tamanha dor, Jó não pecou, nem culpou a Deus. Mas a provação não parou por aí. Satanás voltou diante de Deus e disse: "Pele por pele. Toca na saúde dele, e verás se não blasfema contra ti." Deus permitiu, mas poupou a vida de Jó. Então Satanás feriu Jó com tumores dolorosos, da cabeça aos pés. Ele se sentava sobre cinzas, coçando-se com cacos de telha. A dor era insuportável. Nesse momento, sua própria esposa lhe disse: "Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre." Mas Jó respondeu: "Falaste como uma mulher insensata. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal?" E em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. 3 amigos de Jó vieram visitá-lo: Elifaz, Bildade e Zofar. Quando o viram de longe, mal o reconheceram. Choraram, rasgaram suas roupas e sentaram-se com ele em silêncio durante 7 dias e 7 noites. Esse detalhe é muito importante. Antes de falarem, eles ficaram em silêncio. Às vezes, diante da dor do outro, a presença vale mais do que palavras. Mas depois, começaram a falar. E aí, em vez de consolar, acusaram. Disseram que Jó só estava sofrendo porque tinha pecado contra Deus. Eles acreditavam que o sofrimento
era sempre resultado de alguma culpa oculta. Mas Jó defendeu sua integridade. Ele não entendia o motivo de tudo aquilo, mas sabia que não havia feito nada para merecer tal desgraça. Esse diálogo ocupa grande parte do livro de Jó. São capítulos e mais capítulos de discursos dos amigos e respostas de Jó. Até que surge um quarto personagem, Eliú, um jovem que até então estava em silêncio. Ele trouxe um ponto diferente. Disse que o sofrimento pode ter também o propósito de corrigir e ensinar. Embora suas palavras não tenham sido reprovadas por Deus, ele também não trouxe a resposta completa. E então, finalmente, Deus falou. Do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó, mas não explicou as razões do sofrimento. Em vez disso, fez uma série de perguntas que mostraram a grandeza de Deus e a pequenez do homem. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Quem pôs limites ao mar? Acaso tu ordenas amanhã? Acaso podes governar o céu e a terra? Através dessas perguntas, Jó percebeu algo muito maior. Não precisava entender todos os porquês, mas confiar no Deus soberano que governa todas as coisas. Então ele disse: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me arrependo no pó e na cinza. Depois disso, Deus repreendeu os amigos de Jó por não falarem o que era reto a seu respeito e pediu que Jó orasse por eles. Jó, mesmo ferido e cansado, orou pelos amigos. E a Bíblia diz que quando Jó orou, Deus mudou a sorte dele. O Senhor restaurou sua vida, deu-lhe em dobro tudo o que possuía antes e abençoou seus últimos dias mais do que os primeiros. Jó voltou a ter filhos, 7 filhos e 3 filhas, que eram conhecidas como as mais belas da região. Ele viveu ainda 140 anos, viu seus filhos e netos até a 4ª geração e morreu, velho e farto de dias. A história de Jó não é apenas sobre perdas e dor, mas sobre perseverança, fé e confiança em Deus, mesmo sem entender as razões. Jó nos mostra que a adoração verdadeira não depende das circunstâncias, mas da certeza de quem Deus é. E é isso que podemos levar para a nossa vida hoje. Mesmo quando tudo parece perdido, há um Deus soberano que continua no controle. E aí, o que você aprendeu com essa história? Se alguma parte chamou sua atenção ou te fez pensar, compartilha nos comentários. Não deixe de seguir e compartilhar o nosso canal. Até o próximo vídeo.